Oi, pessoal, boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo? Estamos ouvindo, Tamara. Ah, tá. Bom, pessoal, a gente teve um probleminha aqui no áudio. Peço desculpa para vocês pela demora, mas a gente também estava aguardando o pessoal entrar. Bom, vou me apresentar então. Vocês estão vendo o slide, né? Como se preparar para o processo seletivo, tudo ok? Bom, pessoal, meu nome é Tamara, eu sou psicóloga. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre como se preparar para processo seletivo, tá? É, eu atuo atualmente na Unimetrocamp como designer de carreira, no setor de carreiras. Não sei se vocês já conhecem o setor ou se a maioria são de calouros. De qualquer forma, a gente vai ter um evento, tá, para os calouros, para detalhar um pouquinho mais sobre todos os setores. Mas de qualquer forma, eu vou falar um pouquinho sobre o carreiras. O Carreiras ele tem o objetivo de auxiliar vocês a entrar no mercado de trabalho, seja através do nosso portal de oportunidades, né, onde a gente tem parceria com várias empresas, como também auxiliando vocês a se preparar para uma entrevista, seja auxiliando com o currículo, né, preparando seu currículo, seu perfil no LinkedIn, que são assuntos que a gente já falou esse mês, mas de qualquer forma a gente vai detalhar durante o semestre, como também no atendimento individual, que é dando esse auxílio mesmo, né? Vocês assistiram a palestra de currículo, mas mesmo assim está inseguro, não sabe se o currículo está dentro do esperado, então a gente pode marcar um horário individual, tá? Então, essa é a ideia do Carreiras, auxiliar vocês a entrar no mercado de trabalho e que vocês estejam seguros para esse momento, que seu currículo esteja ok, que você esteja preparado para essa entrevista, que você tenha noção de como é trabalhar naquela área. Então, esse é o meu objetivo, tá? Eu vou deixar o meu e-mail para vocês no final, caso alguém deseje atendimento individual. Mas, de qualquer forma, o objetivo desse encontro, né, hoje é falar um pouquinho sobre como se preparar para o processo seletivo, tá? A gente vai deixar o bate-papo aberto para vocês, como o Dani comentou. Então, eu quero que vocês se sintam à vontade mesmo, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Bom, aqui a gente está falando como se preparar para um processo seletivo, né? A partir do momento que a gente pensa em um processo seletivo, significa que o seu currículo cumpriu o papel dele, que é vender a imagem de vocês, que é exatamente falar sobre vocês para a empresa. E isso atraiu o recrutador. Então, isso já é um ponto positivo, né? Então, agora o que a gente tem que fazer? É manter a calma e se preparar para as próximas fases desse processo tão importante, tá? Bom, então aqui acho que o primeiro fato que a gente tem que pensar é sobre os seus pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos, né? No final ali eu deixei uma relação de perguntas que são mais usadas em processo seletivo, só para você já ir pensando, né, antes de fazer uma entrevista, para você já estar preparado. Mas então o ideal é sempre pensar sobre os seus pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos. São algumas situações que você pode melhorar, tá? E aqui avaliar quais os motivos que o tornam um ótimo candidato para a vaga. O que seria isso? Quando você mandou o seu currículo para essa oportunidade, provavelmente nela já estava descrito quais são as atividades que serão desenvolvidas nesse cargo, quais são as competências necessárias. Então, a partir desse momento, você vai linkar as suas características com essas informações da vaga. Bom, a vaga pede que a pessoa seja comunicativa, que ela tenha experiência na área administrativa e eu tenho tudo isso. Então, tá ok, eu sou um bom candidato para essa vaga. Então, agora é esse momento de fazer esse link, né, entre as características da vaga, né, e as suas qualidades. Bom, aqui é o pesquiso máximo de informações sobre a empresa. Eu acho que a maioria das pessoas, né, quando recebe aquela ligação do recrutador, já fica ansioso e vai pesquisar sobre a empresa, né? E é exatamente isso que tem que fazer mesmo, tá certo?
pesquise o máximo de informações. A gente sempre acaba caindo no LinkedIn, né, toda hora, mas o LinkedIn é uma forma de fazer isso, né? Caso você não conheça ninguém da empresa, não sabe como é a cultura daquele lugar, você pode entrar no LinkedIn, ver como colocar a empresa, né, o perfil da empresa, dar uma olhadinha em como funciona, ver os colaboradores daquela empresa, para entender um pouquinho como são as atividades desenvolvidas naquela área que você está almejando, né, uma vaga. Então, aqui é mais para você estar mais seguro, né, saber exatamente o que a empresa faz e entender um pouquinho das atividades que ela desenvolve, para ver se está dentro do que você também quer, né? Aqui eu ainda coloquei, não é apenas a empresa que vai escolher, você também está escolhendo, né? Então, aqui é exatamente para isso, para você conhecer toda a empresa. Óbvio que é um primeiro contato, né? Você não vai ter uma opinião já formada só nessa pesquisa, né? Mas é mais para você estar bem mais preparado e estar ciente de como funciona aquele lugar. Bom, aqui eu coloquei leve um currículo impresso, mesmo que você já tenha enviado por e-mail, né? Porque o recrutador ele pode ter esquecido de imprimir, né? Não tá ali com o papel na mão. Então é sempre mais seguro levar um papel impresso, tá? Levar um currículo impresso. Chegue no horário, né? É um pouquinho de praxe isso, mas a gente. Você pode ter um compromisso, né? Igual eu coloquei aqui, você vai ter um compromisso 2 horas depois, então acaba ficando ansioso na entrevista, não sabe se vai dar tempo. Então é melhor propor para o recrutador, falar que você tem um outro compromisso, se você pode marcar em outro horário, para você estar indo bem tranquilo e bem seguro para essa entrevista, tá? Tente não agendar nada, né, no período ali da entrevista, porque muitas entrevistas hoje tem a parte de. Hoje a gente está numa pegada mais online, né, por causa da pandemia, mas a maioria dos processos seletivos tem questionário, tem redação, tem a entrevista em si, muitas têm teste psicológico. Então, tenta ir sem ter nada na agenda para você ficar mais tranquilo, mais tranquila. Aqui eu coloquei um pouquinho óleo nos olhos, né? Eu sei que é um momento de muita ansiedade, né? A gente é convocado para uma entrevista, a gente já começa a pensar na nossa carreira como um todo, né? Mas tente ter a confiança necessária para olhar nos olhos das pessoas, né? Eu sei que é difícil, realmente é, mas se você estiver preparado para esse momento, isso vai se tornar mais fácil, tá? Então, tente estar o máximo preparado para que você tenha confiança suficiente para ter esse olho no olho, tá? Deixa o celular desligado, parece algo meio óbvio, né? Mas o que tem de candidato que eu já fiz entrevista que deixa o celular ligado, mesmo a gente orientando várias vezes para desligar o celular, assim, é absurdo, né? Então, melhor deixar no celular desligado mesmo. Tem pessoas que colocam no silencioso, mas o melhor é deixar no desligado. E aqui, faça perguntas sobre o cargo, né? A gente vai para a entrevista tão ansioso que a gente acaba esquecendo algumas perguntas, né? Não pergunta se tem benefícios, não pergunta o horário de trabalho ou a carga horária. Então, saia da entrevista com todas as suas dúvidas, sem nenhuma dúvida, né? Deixe todas as suas dúvidas lá. Aproveite esse momento. Pode perguntar sobre o retorno, sobre o feedback, se eles têm alguma previsão, né? Só para você ficar mais, não ficar tão ansioso, né? Porque a maioria das empresas podem falar, a gente te liga, né? E depois não retorno, e a gente fica naquela expectativa e nada. Então, tente perguntar assim, se o recrutador não deixar claro, né? Se tem uma previsão de retorno, ou se tem um período, né? Se vocês não entrarem em contato comigo em 2 semanas, é que não deu certo. Então, tenta deixar isso claro até para ficar mais fácil para vocês, para não gerar muita ansiedade, né? Bom, aqui confio em você, é aquilo, né, que eu estava falando com vocês. Se vocês for preparado para a entrevista, possivelmente vocês vão estar mais confiantes, né? E é aquilo, né? Talvez não dê certo, mas não se sinta mal, porque não significa que você não seja um bom profissional, mas sim que você não está no perfil daquela vaga naquele momento.
né? Então, é geralmente a empresa que não tem uma vaga no seu perfil naquela questão, né? Naquele momento, ou nessa vaga específica em aberto. Então, eu sei, é um momento realmente chato, mas não se sinta mal. Foi questão de perfil de vagas, não tem nada a ver com você. Bom, aqui eu coloquei algumas perguntas, né? Como eu falei, vocês são chamados para um processo seletivo, vocês têm que estar preparados. Então, como que a gente se prepara para um processo seletivo, né? Aqui eu coloquei as principais perguntas, né? Eu, como recrutadora, eu não falei um pouquinho da minha área, mas eu venho de recrutamento e seleção, já trabalhei em multinacional. Então, essas perguntas que eu coloquei aqui para vocês, assim, são de praxe. Eu acho que a maioria dos recrutadores fazem, né? Tem aquela básica, né? Quem é você? Essa pergunta geralmente era uma que eu gostava de fazer, que deixa em aberto para a pessoa desenvolver, né? É aí que a gente vai conhecer ela, vai ver como ela se comunica. Então, é questão de você se preparar antecipadamente. Então, quem sou eu? Podem falar com quem você mora, qual é a sua idade, o curso que você faz. Aqui você vai fazer um resumo exatamente de quem é você, se você já teve alguma experiência profissional ou se você fez algum trabalho voluntário, o que você gosta de fazer nos dias livres. Aqui a ideia é você fazer um resumo exatamente de quem é você. O que você já fez aqui é muito ligado à sua experiência profissional, né? E caso não tenha, né? A maioria que está ingressando na graduação não tem uma experiência profissional, né? Ou tem alguma outra experiência como aprendiz, né? Acho que a última vez que eu fiz essa palestra me perguntaram se pode colocar essa experiência de aprendiz, de estagiário no currículo. E pode sim, tá? Não sei se é uma dúvida de vocês, mas caso vocês tenham alguma experiência como aprendiz ou estagiário, pode colocar no currículo sim, tá? E se não tiver nenhuma, também não tem problema, né? Todo mundo que está trabalhando hoje já passou por esse momento. Então, podem colocar alguma atividade extracurricular que você tenha feito durante a escola ou a graduação, né? Ou algum trabalho voluntário também, pode falar aqui também, tá? Aqui é o que o seu último empregador acha de você. Aqui é para quem já tem alguma experiência profissional. Uma qualidade e um defeito seu. Aqui é uma dica que eu sempre dou, pessoal, é vocês, quando for falar o defeito, já falar qual ação que vocês estão desenvolvendo para melhorar isso, né? Digamos, eu vou colocar em um exemplo prático. A pessoa é tímida. Ah, eu sou tímida, tenho dificuldade para falar em público, mas eu sei desse meu defeito, porém eu estou tendo aulas de teatro para desenvolver, para que eu seja uma pessoa mais comunicativa, porque eu me sinto mal com esse defeito. Deu para entender mais ou menos? Então acho que a pegada é essa. Você fala, né, um defeito, mas é aquilo, é algo que você possa melhorar, né? Então você já mostra alguma ação que você esteja fazendo para melhorar esse defeito. Eu acho que essa é a melhor saída para essa pergunta, tá? Essa aqui, né, onde você deseja estar daqui a 5 anos, algo também que a gente sempre debate quando eu faço essa palestra, é que muitas vagas a pessoa já pede quase a sua vida inteira, né? A programação da sua vida inteira, daqui a 5, 10, 15 anos, né? Então, assim, tem entrevista que vai perguntar isso, ou algumas que só vão falar de futuro, né? O que você deseja no seu futuro, ou outras já vão vir mais determinado, né? Há 5, 10, 15 anos. Então, aqui é questão de você se programar mesmo, e você pode voltar a esse assunto à sua carreira profissional também. Igual, você está começando a faculdade agora, né? Vamos supor, e você vai para essa entrevista. Bom, daqui a 5 anos eu pretendo ter concluído a minha graduação, estar atuando na área, né? Ter um emprego estável. Então aí é mais indo para essa linha mesmo, tá certo? E aqui o que você pode fazer pela nossa empresa, né? A maioria das empresas quer exatamente isso, que é uma pessoa que venha animada, né? Aquele sangue novo, né? Que geralmente os gestores falam,
que venham com ânimo, que agregue, né, na empresa. Então, aqui é exatamente isso. O que você pode fazer? Né? Então, bom, eu tô aprendendo, eu quero aprender, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Então, aqui a pegada é mais essa mesmo, né? De agregar valor à empresa com as suas experiências, com a sua disponibilidade. Tudo ok, pessoal? Tá aqui? Bom, acho que sim. Deixa eu seguir aqui, então. Bom, outra pergunta, né, que a gente também faz... Oi? Tem uma perguntinha aqui. Ah, legal. Eu não sei o nome da pessoa que está anônimo, tá? Mas eu vou fazer aqui, ó. Como saber o que meu último empregador acha de mim? Boa. Então, geralmente você vai parar para pensar como foi o seu relacionamento nessa empresa, né? Você saiu por qual motivo? Então aí você começa, né? Eu fui desligado porque teve uma baixa demanda. Mas tudo bem, você tinha um bom relacionamento com o seu gestor. Geralmente, quando tem o desligamento ou quando você pede demissão, geralmente é o seu gestor que faz isso, né? E geralmente nesse momento ele já te passa um feedback. Olha, você contribuiu muito para a empresa, mas infelizmente a gente está com um pouco recurso no momento, vamos ter que realizar o desligamento. Ou se você pediu, né, o desligamento, ele também provavelmente vai te dar um feedback, e não só na demissão, né? A maioria das empresas tem programas de feedback, e geralmente ele vai te posicionando sobre como você tá agindo na empresa, né? Geralmente as empresas têm algo assim semestral ou anual, mas caso também a empresa que você trabalhou não tenha isso, você tira por uma opinião sua, né? Bom, eu me dava bem com todo mundo, ele conversava comigo de maneira tranquila, não tive nenhum problema com ele, por mais que eu não tinha feedback, né? Eu acredito que ele me valorizava como profissional. Aí você vai analisar como era a relação de vocês. Tem mais uma perguntinha, Tamara. Quais motivos eu devo responder quando foi demitido, né? Já levando para essa última pergunta, né? Ele saiu de um emprego, foi para o outro, né? E nessa entrevista a pessoa pergunta, né? O que ela fez sair, né? Porque ela saiu, né? Eu devo contar todos os motivos ou não? Então, boa pergunta. Eu sempre comento disso também, né? Igual aqui nessa última pergunta, né? O que você acha do seu chefe anterior ou atual? Isso aqui a gente tem que se atentar, porque assim, por mais que eu esteja certo ou tenha acontecido, vamos supor, né, que tenha acontecido alguma situação delicada no meu emprego anterior e eu saí por causa dessa situação, né? Vamos supor. Não sei, eu particularmente, como recrutadora, eu não acho válido levar essas questões muito delicadas na entrevista. Por quê? O recrutador, ele não te conhece, ele não sabe como é o seu perfil, ele nunca trabalhou com você, então você tem que analisar bem essa situação. Eu acho assim, você pode levar algumas situações mais superficiais, né? Mas levar, assim, situações muito delicadas, eu aconselho que não leve. Porque, assim, o recrutador não conhece você, ele não vai analisar isso de maneira mais tranquila, mais do seu lado, né, digamos. Então, tente deixar isso o mais superficial possível, caso seja algo negativo, né? Ah, eu tinha um gestor que cometia assédio moral. Então, assim, tem que tomar cuidado como você vai levar isso para uma entrevista, né? É aquilo, não é mentir, vocês não vão mentir, obviamente, mas você tem que tomar cuidado como você fala e o que você fala, né? Porque o recrutador, ele não te conhece. Ele não sabe exatamente o que aconteceu naquele lugar. Então, aqui tem que tomar cuidado, dependendo da situação. Mas tente ficar o mais superficial possível, né? Deu para entender? Tem mais alguma, Dani? Pode continuar, Tamara. Opa. Bom, aqui é porque você escolheu se candidatar para essa vaga, algo que a gente faz mesmo para ver se o candidato está realmente com interesse.
né? Porque muitas pessoas acabam se candidatando, mandando currículo para várias vagas que vê, e acaba indo na entrevista sem ter interesse, né? Então, essa pergunta eu geralmente faço para ver se o candidato está afim de trabalhar ali, né? Se ele vai estar disposto. Então, aqui é realmente, bom, eu estudei sobre a empresa, eu agora conhecendo um pouquinho a cultura da empresa, eu realmente tenho interesse. Aqui é o momento de vocês mostrar esse entusiasmo pela vaga, né? Por isso que lá no início eu falei para vocês, vocês também estão escolhendo, né? Caso a vaga não seja do seu interesse, aí é só não ir na entrevista, avisar, né? Bom, não tem interesse, não é o que eu estou procurando no momento. Mas se você já foi para a entrevista, significa que você tem muito interesse, né? Então, aqui o ideal é você mostrar todo o seu entusiasmo e todo o seu interesse pela vaga nessa pergunta aqui. Aqui sobre pontos, né? Quais são seus pontos fracos, né? Sempre vai ter, né? Essa do defeito, ponto fraco, ponto a melhorar. Sempre vai ter essas perguntinhas para tentar descobrir isso, né? Então é aquilo que eu sempre falei para vocês. Vocês vão dar, né? Um ponto fraco de vocês, mas já pensando como você pode melhorar esse ponto fraco. Tá? Aqui, qual foi o motivo de saída do seu último emprego, né? Descreva uma vez em que você falhou. Então, aqui é o que eu falei para vocês. Você vai ter que sempre ser sincero, né? Mas reflita bem no qual situação você vai levar para esse recrutador. Porque ele não te conhece, ele não sabe como é a empresa, ele não viveu as mesmas situações que você viveu no seu emprego, né? Então, você tem que levar a situação como se você levasse para alguém de fora, né? Alguém que não estava ali com o seu chefe no dia a dia, não sabe como ele é. Então, você tem que levar essas situações, né? Principalmente essa que pede uma falha, é exatamente para ver como que você se saiu dessa falha, né? Um exemplo que eu sempre dou é o pessoal, eu esqueci de mandar um e-mail que acabou atrapalhando e o meu gestor não compareceu na reunião que ele precisava porque eu não agendei essa reunião. Provavelmente o recrutador vai perguntar, e como você saiu disso? Né? Então, sempre reflita que tudo que você levar, você vai ter que levar esse outro ponto, né? De como você resolveu. Beleza, você atrapalhou, né? Você falhou nesse momento, que você não marcou uma reunião para o seu chefe, mas como que você saiu dela, né? Sempre vai ter essa pergunta depois dessa, né? Isso vocês podem esperar com certeza. E aí você fala, né? O que você fez para se sair dessa situação. Bom, aqui o que você acha do seu chefe anterior ou atual, né? É aquilo que a gente já estava conversando, né? Como era seu relacionamento com seus colegas de trabalho. E aqui é exatamente isso, né? Geralmente a gente acaba levando pessoas, né, do nosso trabalho para nossa vida mesmo, né? A gente acaba se aproximando, criando uma amizade, caso seja do perfil de vocês, né? Eu imagino que a maioria acaba criando laços, né? Então podem falar, bom, meu relacionamento com colegas de trabalho é ótimo, sempre levo alguns para a vida. E o problema com o chefe anterior é aquilo que eu falei para vocês, né? Pense bem como você vai formular, caso vocês tenham tido algum problema muito grande, né? Mas é isso, o que você acha do seu chefe? Podem ser sinceros, é aquilo, né? Sinceridade sempre em primeiro lugar, mas reflita bem como você vai formular isso, tá? Bom, aqui uma dica bem legal aqui é testar a sua resposta, né? Leia ela em voz alta e ver como que ela soa para você. Ou então conversa, né, com algum amigo, com o pai, com a mãe e finge, simule, né, uma entrevista para você ver como você vai agir. Porque assim, a gente tocou em assuntos aqui, né, de perguntas bem assim, que acontece bastante no processo seletivo e algumas até delicadas, né? Então, se você conseguir responder essas perguntas, eu tenho certeza que vocês vão estar bem mais confiantes para participar dessa entrevista. Porque se vocês não se preparam, vai de qualquer jeito para a entrevista e o recrutador já te pergunta, me faz um defeito seu, provavelmente você vai ficar meio baqueado, né? Não vai saber responder, não vai saber dar esse contraponto. Então, se você estiver mais preparado, eu tenho certeza que a confiança vai estar bem maior, né? E aqui é treinar, conversa com um amigo,
leia essas. Geralmente é legal você escrever no papel, né? Para você, digamos, se apresentar, né? Para os seus amigos, ou até para você mesmo, né? Uma dica que a maioria das pessoas dá é converse com o espelho, né? Finja que você está na entrevista olhando para o espelho. Isso é mais para você se sentir confiante, né? Para você saber exatamente o que você vai falar na entrevista. Bom, aqui eu estou falando, né, um pouquinho da importância de uma boa preparação, que ela não pode ser ignorada, porque é exatamente isso, a partir do momento que você sabe o que você vai falar, né? Se eu te perguntar agora, quem é você? Você ia saber falar agora? Né? É um pouquinho delicado esse assunto, né? Que geralmente quando você fala essa pergunta, algumas pessoas ficam, nossa, o que que eu. Mas você quer saber o quê? Né? Várias pessoas já me falou isso. Enquanto que outras não, né? Ia, já falava exatamente tudo que eu queria ouvir como recrutadora, né? Que era a apresentação dela mesmo. Então, a partir do momento que vocês estão preparados, vocês vão estar mais confiantes, isso vai ajudar vocês e você vai conseguir mostrar para o recrutador que você se preparou. Então, isso vai ficar claro na entrevista. Com certeza, como recrutador, eu já ia saber, bom, essa pessoa pesquisou sobre a minha empresa, essa pessoa está respondendo todas as perguntas com segurança, porque ela sabe, já se preparou, sabe quem é ela, já sabe um ponto a melhorar, sabe suas qualidades. Então, obviamente, vai ficar bem claro para o recrutador que essa pessoa tirou um tempo para se preparar. E isso não é todo mundo que faz, não, viu, gente? Muitas pessoas podem parecer, é meio óbvio isso, né? Mas não, muitas pessoas não se preparam para a entrevista e perde a vaga exatamente por isso, né? Porque chega na entrevista super perdida, não entendeu da vaga, acaba perdendo o tempo dela e do recrutador, né? Tamara, Oi. tem uma perguntinha aqui. Eu devo responder somente as perguntas? Em que momento devo acrescentar alguma consideração minha para a Uhum. vaga? Olha, depende muito de como o recrutador leva isso, né? Eu gostava de deixar mais aberto exatamente para isso, para ver como a pessoa vai sair. Eu acho que se ela te der essa abertura, né? Fala um pouquinho de você para mim. Geralmente a maioria das entrevistas começa assim, né? Fala um pouquinho de você para mim. Aí o ideal é você já estar indo preparado. Fala um pouquinho da sua vida pessoal, da sua vida acadêmica e da sua experiência profissional. Já faça esse resumo e aproveita esse momento para falar de você. E que vai muito do recrutador, né? Então, assim, mas eu geralmente acho que nesse momento inicial, que ele deixa mais aberto, acho que é o mais propício ali para o momento. Bom, aqui a gente volta a falar de confiança, né? Que a partir do momento que você vai preparado para a entrevista, você vai estar mais confiante, vai estar aumentando as suas chances de ser contratado, né? E aquilo, outra dica que eu dou é você sempre fazer uma redação. Eu não sei se vocês já participaram de entrevista, como que tá essa área profissional de vocês, mas muitas entrevistas pedem para a pessoa fazer uma redação. E isso é exatamente para ver como que ela vai formular isso, né? Porque a maioria da redação é com o tema quem sou eu, né? Eu não sei se vocês já participaram de muitas entrevistas, mas a maioria tem esse tema, né? E faça uma redação com o tema quem sou eu. Ou sempre que a gente faz alguma dinâmica, né, para o mercado de trabalho, a gente coloca esse tema. Então é algo que eu deixo aí para vocês, né? Caso vocês tenham interesse, façam essa redação de quem sou eu. Porque aí vocês vão ver que tem uma hora que dá uma travada, né? Você fica, nossa, é uma pergunta tão simples, mas na hora que você vai colocar no papel, acaba dando uma travada. Então, você já fazendo isso na sua casa, né, com tempo para pensar, então você já sai aí na frente de muitos outros candidatos. Bom, pessoal, é isso. Se alguém tem mais alguma pergunta aí, podem ficar à vontade. Sem perguntas, Tamara. Sim, Quer falar sobre o grupo do Telegram? sim. A gente está com um grupo no Telegram, pessoal, onde eu coloco as vagas semanais, coloco uma vez na semana.
E também divulgo os eventos do Carreiras, tá? É um grupo bem legal no Telegram. O aplicativo é bem leve no celular. E assim, eu tento mandar só uma vez na semana também, né? Para não ficar mandando muitas mensagens para vocês. Mas eu tento mandar uma vez na semana, todas as vagas. E também sobre os eventos, né? Quando a gente tem evento, eu também gosto de mandar. Então é um grupo bem legal, assim, eu não fico bombardeando vocês de informações, podem ficar tranquilo, mas é mais para a gente manter esse contato. E aquilo que eu comentei com vocês, né? Caso vocês recebam um telefonema convocando para uma entrevista e acaba batendo a insegurança, pode entrar em contato comigo que a gente faz um atendimento individual também, tá? Para você estar indo mais preparado. Então, aqui a ideia é sempre ajudar vocês, tá? Então, eu convido vocês para participar do grupo do Telegram e para utilizar os serviços do Carreiras, tá? É um projeto bem legal da Unimetrocamp, né? Não são todas as faculdades aqui de Campinas que têm esse projeto. E é algo mesmo para ajudar vocês, né? A gente entra na faculdade pensando na nossa carreira profissional, não tem como, né? Não fazer esse link. Então, a ideia é realmente auxiliar vocês. Então, fica aí o convite para o Telegram e para vocês utilizar os serviços do Carreiras. Acrescentando sua fala, Tamara, normalmente a gente posta as vagas também nas nossas redes sociais e envia por e-mail. Então é bem importante deixar o e-mail atualizado, o SMS também, número de telefone celular, que a gente acaba fazendo a comunicação das vagas por esses canais também, certo? Certinho, isso aí, pessoal. Siga a gente nas redes sociais também, que a gente está sempre colocando as novidades lá também. Sem mais perguntas, Tamara. Ah, legal. Bom, pessoal, espero que tenha sido proveitoso para vocês esse momento. E é isso, eu espero que vocês sejam muito bem-vindos, se sintam acolhidos aí pela gente, por mais que a gente está nesse momento difícil, né? Mas a gente está sempre aí, podem contar com a gente. E espero que vocês entrem no grupo, caso tenha dúvida ou queira mais atendimento, pode entrar em contato. Eu fico à disposição, tá? Boa tarde para vocês. Boa tarde, quase boa noite já. E tenham um bom dia, pessoal.